Carnaval com Ayurveda, seja em casa, no bloquinho ou na viagem. Será que o Ayurveda pode contribuir com o seu carnaval? Eu tenho certeza que sim, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes, já sabe, tá no YouTube? Se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, comenta, faz perguntas. Tá no Spotify? Ativa as notificações, manda para amiga, manda para o amigo. Bora lá conversar bastante sobre sua saúde, desinflamação e Ayurveda. Agora vamos para a vinheta e vem conversar sobre esse tema relaxante nessa semana tão boa. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Semana passada eu abri uma enquete lá no Instagram, @vangravino, segue lá se você ainda não tá. E a gente conversava sobre temas para o podcast. E embora os temas fossem referentes à semana passada mesmo, e já estão aí no ar, etc., teve uma pergunta que era: Van, como é que eu faço para manter o mínimo de equilíbrio indo para o bloquinho de carnaval, né, curtindo o meu carnaval? Então eu resolvi fazer esse episódio aqui e falar com 3 públicos, afinal de contas, tem gente que curte carnaval, ir para bloco, e tomar uma cervejinha, aquela coisa básica. Tem gente que gosta de ficar no sossego de sua casa e tem gente que gosta de viajar, seja viajar para ir em outros blocos, seja viajar para ficar de boa, quietinho, fugir das músicas e bloquinhos carnavalescos. Bom, será que o Ayurveda pode contribuir com você gostando ou não de carnaval, ou você querendo ou não curtir um bloquinho esse ano? Pode sim. Primeiro eu vou falar com os 3 tipos de carnavalescos e carnavalescas. Então, assim, para todo mundo vale um princípio do Ayurveda que é semelhante aumenta semelhante e diferente diminui diferente. Então, vou dar um exemplo na prática. Alimentação. Calor, verão, se você está num lugar muito mais quente ainda, então tem que tomar mais cuidado com isso. Não só em relação a beber água, porque isso aí todo mundo sabe, mas tomar um pouco de cuidado com a sua alimentação. Seja você fuliã ou fulião, seja você quem quer ficar quietinho em casa, seja você quem está viajando, é importante você prestar atenção em algumas características do seu corpo e fazer uma alimentação que complemente essas características. Então, vou dar um exemplo. Se você sente desconforto quando você come, ao invés de você comer uma carne que é super quente, que vai inflamar mais seu corpo, você come uma comida levinha, um arrozinho, com algum tipo de verdura, alguma raiz, uma mandioca, uma batata, mas algo leve, sabe? Uma batata com uma verdura, uma mandioca com um legume, batata doce com verdurinha e legume, algo que seja leve. Se você não tem nenhum problema digestivo, pode até ser, na hora do almoço, aquele prato de salada, porque está calor. Mas assim, não abusa se você tem problemas digestivos, não abusa dos pratos muito frios. Sempre dá preferência para pratos em temperatura ambiente e fruta, se você for comer, come somente a fruta. Isso vale para todos os públicos, tá bem? Então, por exemplo, pulei carnaval, acordei, tô me sentindo super cansada, super pesada, exagerei na bebida, o que faço? Vai lá na frutinha leve. Então, come aí algumas uvas, algo assim, sem muita mistureba, mesmo nas frutas, tá? Então, a alimentação vai seguindo um pouco essa ideia de comida leve, comida que te traz frescor, comida que não seja muito pesada, porque tá calor. Então, sempre a qualidade você procura aquela que é diferente. E isso vai te ajudar, seja você adepta ao carnaval ou não. Isso é uma coisa. Agora, a segunda coisa, ela já é mais específica. Vamos começar por quem está em casa. Quem está em casa, se escolheu ficar em casa para descansar, aproveita e não usa só a TV, por exemplo. Sabe assim? Vou descansar, sento lá na frente da televisão, fico assistindo televisão o tempo inteiro, fico assistindo um monte de filme, etc e tal. Não é que você não possa fazer isso, claro que você pode. Mas, se você está cansada ou cansado, quando chegar à noite, por exemplo, se dê a possibilidade de, sem TV, sem telas, ou seja, sem redes sociais, porque às vezes a gente fala assim, vou descansar e eu fico aí à noite um monte de tempo nas redes sociais e fico com o telefone acordada super tarde, não sei o que, não está descansando. Não está descansando. Por muitos motivos.
Primeiro porque as redes sociais geram emoções na gente que às vezes a gente não tem tanto controle assim. Então te deixa ansiosa, te deixa com algumas expectativas. Ai, fulaninha tá viajando, eu não tô... Sabe esse tipo de coisa? Isso acontece e não é incomum. Então, assim, parece que a vida das pessoas na rede social é muito linda e muito maravilhosa, e nem sempre é assim. E isso gera algumas coisas em algumas pessoas. Então, se proteja disso, porque você não precisa necessariamente ficar curtindo essas coisas, essas emoções tóxicas antes de dormir. Então, o que você faz? Desliga o seu telefone, desliga seu computador, desliga a sua TV e faz um ritual carnavalesco diferente. Um ritual de pausa, um ritual de boas respirações, profundas respirações, um ritual de comer leve para dormir mais um pouquinho mais cedo e realmente descansar. Se você conseguir fazer nesse carnaval um ritual de fim de tarde, início de noite, longe das telas, descansando, levando atenção para o próprio corpo e comendo comida bem leve e digestiva, você vai ver que no fim da semana, ou seja, no fim do seu feriado, quando você voltar a trabalhar, você vai estar muito mais disposta, muito mais disposto, porque o seu sono vai ser melhor. E antes do sono, sempre cai bem respirações profundas. Para, fica quietinha, respira, respira, respira. Isso para quem está em casa e quer aumentar, então, esse seu momento de descanso, tá? Quem está viajando? Quem está viajando pode potencializar essas orientações que eu acabei de falar para quem está em casa. Use o celular para tirar foto, mas você não precisa ficar, tipo, sabe assim, primeiro vive, depois posta. Isso é uma coisa legal que a gente não costuma fazer na cidade, não costuma fazer no cotidiano, mas que vai muito bem. Se você é daquelas que já está acostumada a, tipo, viver sem celular, e eu tenho muita gente aqui, eu sei que tem é adepta, né, a abrir celular em momentos do dia para não ficar o tempo inteiro ou no WhatsApp ou nas redes sociais. Então, o que você pode fazer? Você pode aproveitar a sua viagem e desligar mesmo. Registra, depois posta, ou nem posta, ou sei lá o que, ou faz o que você quiser. Mas este momento, utiliza como um momento para você. Se percebe o corpo, curte o lugar, curte a paisagem. Tem um formato de meditação que é um formato de meditação bem lindo de se fazer e que é meditação, que é esse da gente contemplar aquilo que é lindo, por exemplo. Então, se você está num lugar onde tem muita natureza, observe alguma coisa, observe o pôr do sol em silêncio, se entrega, sabe, para esse momento. Curte, sente o toque do vento, se tiver vento na sua pele, percebe o som, se tiver mar, se tiver mata, enfim, percebe o que está na sua volta que pode te trazer conforto. Observa isso e observa o seu corpo em relação a esse lugar e deixa a mente viajar nas paisagens. Esquece tudo mesmo e se entrega para esse momento de contemplação e aproveita aí e se vai se percebendo nesse momento, você vai ver que vai ser algo super bacana, super intenso e super relaxante. Então você aumenta tudo aquilo que é nutrição no seu corpo, nutrição boa. Então, quando a gente fala de Ayurveda, muitas vezes a gente imagina que Ayurveda é só alimentação, ou então Ayurveda é só óleo no corpo e etc. Não. A forma como você lida com as situações, o tipo de nutrição que você manda para o seu cérebro, para o seu coração, tudo isso é Ayurveda. Então, quando a gente se enche da vida das outras pessoas, e as redes sociais faz a gente se encher um pouco dessa vida das outras pessoas, desse monte de informação, a gente é muito bombardeado por isso todo o tempo. Então, aproveita esse momento para você se conectar com a natureza, para você se conectar com esse ambiente lindo que você escolheu, tá? Isso é aproveitar o seu carnaval com a Ayurveda se você está viajando. E aí você vai aterrar e vai curtir muito mais, beleza? Agora, se você é fulião ou se você é fuliã, aí como é que faz, né? Vou tomar umas biritinhas, não adianta, vou dançar até o sol raiar, como é que eu faço? Bom, primeira coisa, se liga que você está se desidratando, né? Então essa parte todo mundo já sabe.
Só que o Ayurveda, quando a gente fala nessa desidratação, ela não está relacionada só com a água. Então vamos entender. Para o Ayurveda, além de desidratar, que a gente está acostumado, então garrafinha de água no bloco, sempre, todo tempo, muito importante. Mas para o Ayurveda, se está muito quente onde você está, e no geral está muito quente por aí, né? Pelos blocos da vida, você também resseca. A qualidade de ressecamento para o Ayurveda não basta água, tem que ter um pouquinho de oleosidade. Só que essa oleosidade, ela tem que ser o mais natural possível. Então, quando eu falei lá no começo dos alimentos, né, se alimenta de forma mais leve, ajuda a sua digestão e assim por diante, você que é folião ou foliã, você pode pôr aí fiozinhos de azeite na sua comida, por exemplo, ou de ghee, se você tiver ghee. Mas se você não tiver ghee, coloca azeite mesmo, extra virgem, azeite de boa qualidade. Então, sempre a sua comida tem um azeitinho aí. Por quê? Porque você está mandando oleosidade para o seu corpo. O óleo diminui ressecamento. Então, você está ressecando muito por causa da bebida, você está ressecando muito por causa do sol, do calor. Se o tempo estiver seco, aí é pior ainda. Então, você tem que mandar essa oleosidade para o seu corpo para contribuir com o seu corpo, para evitar o máximo possível o excesso de ressecamento. Esse excesso de ressecamento, então, é água sim, claro, e também óleo na sua alimentação. Óleo de boa qualidade. Dores de cabeça, que são tão comuns, vou te dar uma sugestão. Bem fácil e bem legal, ao invés de você ficar se entupindo de medicamento. Sabe aquele momento que você vai descansar? Então assim, foi pro bloco, curtiu, bebeu, aí chegou no outro dia, tá com dor de cabeça. Bom, primeiro a alimentação eu já falei, alimentação levinha de manhã. E segunda coisa, experimenta fazer uma pastinha de gengibre em pó seco. Gengibre em pó seco tem tudo para contelado aí. Tenho certeza, a não ser que você esteja numa cidade muito pequena, que tá tudo fechado, aí não tem o que fazer. Mas se você estiver na cidade grande, com certeza você acha gengibre seco em pó. Você vai fazer uma pastinha do gengibre com água, então vai misturando água até ficar uma pastinha, passa na sua testa, feche os seus olhinhos, deite por 15 minutinhos e curte essa refrescância que vai trazer aí para você a pastinha de gengibre. Isso vai contribuir bastante, tanto com a sua dor de cabeça, quanto com a diminuição desses efeitos de ressaca que você pode ter. Beleza? Faz lá não um escalda-pés antes de ir para o bloco, mas faz um esfria-pés, ou seja, coloca aí uma aguinha, temperatura ambiente, até geladinha, mergulha o pé dentro, cuida do seu pezinho, deixa ele resfriar bastante e aí vai para o bloco. Se você puder, de vez em quando, pelo menos, se lembrar aí, se você está num lugar que tem água de coco, tome água de coco, que ela traz muita refrescância para o corpo. Então, sempre pensa nesse equilíbrio. Isso é o ideal? Não é o ideal, mas assim, você vai passar um carnaval muito melhor, eu tenho certeza. Então, se você é folião ou foliã, usa essas orientações e curte o seu carnaval. E depois, retoma uma rotina bem boa, bem saudável, bem tranquila, combinado? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast de hoje, que vai ao ar toda terça e quinta às 19 horas. E eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!